qualquer torcedor do Corinthians faz hoje. Rosala, é possível dizer exatamente um número, claro, direto, da dívida do Corinthians? Qual é o tamanho da dívida do Corinthians hoje? Fala, Noriega, tudo bem, cara? Faz tempo que a gente não se vê, hein? Precisamos remarcar aquela pizza lá. Opa! Cara, o tamanho da dívida hoje, vou falar um número gerencial para vocês, mas a ordem de grandeza é 1 bi 650 milhões, tá? Essa dívida é composta por 3 grandes blocos. Ela tem um bloco Arena, né, que tem toda essa discussão, se a gente consegue ou não consegue um acordo com a Caixa. Tem um outro bloco, que é o bloco renegociação de impostos. Tá? O bloco Arena é da ordem de 700 milhões. Tá? O bloco renegociação de impostos é da ordem de 550 milhões. E você tem outros aproximadamente aí 400 milhões, que são aquelas dívidas mais caras e que vencem mais perto. Então, eu vou emendar uma outra coisa, Rosala, você é um cara que conhece os números, conhece a economia muito mais do que eu. E às vezes a gente fala os números muito ao vento, assim, sem o conhecimento técnico. O Corinthians tem a liquidez necessária para administrar essa dívida? O que o Corinthians arrecada faz com que o Corinthians seja um clube financeiramente exequível ou ele tem uma certa urgência de pagar essa dívida? Ele tem uma grande urgência de enfrentar esse problema. Tá? Esse é um problema que cresceu ao longo da penúltima gestão. É um problema que aparentemente, depois a gente pode falar mais sobre isso, porque aparentemente ficou estável na última gestão. Mas para te dar uma ideia, a última gestão e no último balanço que a gente tem consolidado do ano de 2022, tem lá um superávit, né? Um superávit de 10 milhões lá no final do traço, depois de tudo pago e tal. Isso é um superávit que está demonstrado no balanço do clube. Só que esse superávit aconteceu às custas de um não pagamento do financiamento que fez a Arena ser possível, né? Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Você reportar superávit sem pagar custo de capital é fácil, né? Então a grande questão aqui quando a gente olha a Arena, né, quando você fala assim, a tua pergunta foi, tem dinheiro para ser viável hoje? Mas se a pergunta fosse, tem dinheiro para quitar tudo hoje? Não. Se eu trouxer a dívida do estádio para valor de hoje, eu preciso de 700 milhões para quitá-la. Se eu trouxer a dívida de impostos para dinheiro de hoje, eu preciso de 550 milhões para quitá-los. Só aí eu não tenho 1 bi 250 para quitar, tá? Mas o que acontece? A primeira do estádio, ela está financiada em 20 anos. Ou seja, o desafio é você conseguir encontrar um encaixe de fluxo para que você tenha essa dívida bem endereçada nos próximos 20 anos. Tá? Que não estou entrando no mérito se a gente vai ou não ter essa negociação com a Caixa finalizada aí nos próximos meses, né? O outro pedaço da dívida, que é essa renegociação de impostos, ela está parcelada para 15 anos. Então o grande desafio desses dois blocos é a gente continuar pagando, porque esses blocos foram renegociados. Quando você renegocia, você tem perdão de multa e juros, né? Então, se você não honra esse compromisso, você tem que recalcular tudo como se fosse antes da renegociação. Então, toda aquela multa e juros que foi perdoada, ela volta para dentro do pacote. E aí, mais uma coisa muito importante para completar a resposta. Tá? A Arena, ela está financiada com a Caixa a uma taxa de CDI mais 2. Tá? 2% ao ano a mais, além da taxa, não é exatamente a taxa básica da economia, mas é a taxa que um banco empresta para o outro. Quando você olha a outra dívida de impostos, essa sim, essa de que está há 15 anos, ela está sendo reajustada pela Selic. E por que eu estou dizendo para você que esses números são importantes? Se eu for no mercado hoje buscar um financiamento mais barato para quitar essas dívidas antecipadamente, eu não vou encontrar no mercado nenhum financiamento mais barato do que CDI mais 2, muito menos do que Selic. Então vale muito mais a pena para o caixa do clube manter essas dívidas como elas estão, obviamente honrando os pagamentos para não correr o risco de ter valores reincorporados nesse saldo.